Mas vamos falar de segurança e também sobre a posse do coronel Marcelo, hoje, como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Eu estive lá no evento, aconteceu ao meio-dia, no Clube Farrapos, e meus cumprimentos. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor nos falasse sobre essa Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Já tem tempo? Como é que surgiu? A Associação da Brigada, ela surge a partir da Constituição de 1988. A partir dali, da Constituição Cidadã, onde o velhinho Ulisses lá levanta a Carta Cidadã e mostra para o Brasil, sinalizando novos ares. Em 1990, a Associação dos Oficiais foi criada, portanto, há 26 anos. Naquela ocasião, hoje nosso vice-presidente empossado, o coronel Marcos Paulo Beck, junto a um grupo de oficiais, resolveu fundar a Associação de Oficiais da Brigada. Enfrentou, por óbvio, ao natural, muita resistência. E ao enfrentar essa resistência toda, foi punido. O comandante-geral da época mandou um documento para o cartório lá dizendo que não era para registrar, porque afinal de contas a brigada e tal. Sim, mas por que não pode ter uma associação? Não, esse era o entendimento de então, quer dizer, os novos ares da Constituição não haviam chegado na caserna ainda. Demorou um pouco a compreender que o oficial da brigada é um sujeito de direitos, não só um sujeito de deveres. É alguém que responde pela tutela, pela segurança, a proteção à vida, ao patrimônio, à liberdade das pessoas, decide em tempo real, e este alguém precisa ser não só um sujeito de deveres, mas também um sujeito de direitos. E naquela ocasião, há 26 anos atrás, custou-se um pouco a compreender isso. Mas a associação foi ganhando espaço, foi ganhando terreno, foi demonstrando que os sonhos dos oficiais da brigada se confundem com os sonhos das pessoas do Rio Grande, qual seja o de mais segurança, qual seja o de fazer com que a brigada seja fortalecida e a nossa carreira seja pujante. A Brigada Militar diminuiu o efetivo nesses anos, não? É muito complicado se nós verificarmos aí essa progressão geométrica que teve a população do Rio Grande do Sul e uma regressão, até se poderia dizer, do ponto de vista do efetivo da brigada. É isso que a comunidade sente, é isso que as pessoas percebem nas ruas ao não verem a polícia ostensiva. Por maior que seja o esforço dos oficiais da brigada na gestão, no planejamento estratégico, no planejamento operacional, as pessoas do Rio Grande sabem, têm a consciência de que a brigada está fazendo a sua parte, mas sabem também que o governo precisa dizer presente e precisa priorizar, não só no discurso a segurança pública, não só projetando um futuro da segurança pública, porque as pessoas estão morrendo hoje, estão morrendo ontem, estão sendo vítimas de assalto, de toda sorte, de delinquência. Sim. Então, essa é uma urgência. O policiamento ostensivo, eu sou um que defendo e preferia o tempo em que o brigadiano é que multava. E explico por quê. Hoje um azulzinho está ali multando, tem um bandido do lado, não está nem aí para o azulzinho. Antigamente era a Brigada Militar quem multava. E tinham mais policiais na rua multando também. O que é isso? Policiamento ostensivo inibindo a bandidagem. Inibindo o bandido. Era isso que acontecia. Me ajuda alguém ali de vez em quando botar para cá? Fica mais fácil? Aqui é mais importante, né? Aí, hein? Porque o policial na rua está multando. Agora o azulzinho, o bandido não respeita o azulzinho. E sem dizer que na hora da multa a civilização respeitava muito mais os brigadianos do que os fiscais, né? O fiscal muitas vezes para autuar precisa de um brigadiano para não ter confronto corporal. Na verdade, assim, ó, não há como deixar de reconhecer o capelar, enfim, o pessoal da IPTC presta um serviço relevante à cidade. Sim, mas agora, é que com o policial... O espírito é outro. Quando o policial militar ele aborda, ele antes vai verificar a segurança das pessoas que estão dentro do veículo, vai verificar se aquele veículo é um veículo furtado, se não é, vai prestar um serviço de segurança pública para só então prestar um serviço também de controle de trânsito, de fiscalização de trânsito, Perfeito. Que é o que as pessoas, de certa forma, se ressentem. Essa norma é nacional, né? Em todo o Brasil. Na verdade... Agora, o que não tem cabimento na minha, desculpa se eu estou errado e se o senhor não concorda comigo, é da Brigada Militar estar dentro dos presídios. Eu acho que eles deveriam pegar esses contingentes, botar para fora, informatizar os presídios, botar pessoas treinadas lá
e a brigada está prestando um serviço aqui fora à sociedade. A brigada, ela cumpre uma atribuição residual. O que é isso? O que os demais órgãos não têm condições de fazer, por este princípio residual, que é um princípio da Constituição, Ela vai lá e faz. a brigada vai lá e faz. Agora, o amigo tem toda a razão. Não é uma atribuição da Brigada Militar, em especial, fazer esse serviço, que é, sim, da superintendência, da SUSEP, que é o serviço do carcereiro, que é o serviço, inclusive, de reinserção social. Quer dizer, quem prende não pode ressocializar. Exato. Quer dizer, são coisas distintas. Perfeito, muito bem. Mas o Jaime também quer falar, ele que é presidente do Instituto de Segurança e Mobilidade. Presidente, recentemente foi noticiado o ingresso de novos recrutas numa turma de formação, mais ou menos uns 200 e poucos, né, que vão reforçar o efetivo das ruas dentro de uns 3 meses, pelo que foi noticiado. Acelerar esse processo de treinamento não é temerário? Lançar às ruas um novo soldado com um treinamento antecipado aquém do que deveria ser, portando uma arma de fogo? Sabe que o treinamento da tropa é uma das atribuições dos oficiais. O oficial faz o planejamento operacional, faz o treinamento da tropa, o oficial faz serviços de polícia judiciária, o oficial decide em tempo real. Quer dizer, eu, como presidente da Associação de Oficiais, às vezes preciso dizer o que os oficiais fazem, Sim. porque as pessoas, como só veem os soldados na rua, não imaginam que por trás daquele homem tem o oficial que o preparou. Agora, a tua preocupação ela é absolutamente legítima. E tanto é legítima que, se nós formos comparar a excelência da atividade de polícia militar, nós vamos verificar, por exemplo, que um capitão da Brigada Militar, ele faz um concurso público de provas e títulos, ele ingressa com pré-requisito de bacharel em Direito e presta 2 anos de formação numa academia. Os nossos magistrados, por exemplo, que têm lá a exigência de terem 3 anos de atividade de advocacia ou de terem cursado a escola da magistratura, da mesma forma os promotores, da mesma forma os delegados, mas são profissões de alta relevância, de alta penetração social, mas que prestam depois um curso de 6 meses, muitas vezes de 1 ano. Os oficiais fazem 2 anos para depois irem às ruas. E por que isso? Porque decidem em tempo real, porque é no momento da ocorrência que se faz a tutela dos direitos constitucionais das pessoas ali envolvidas. E isto tem a ver não só com a função do oficial, mas também com a atribuição dos soldados. Os soldados hoje são autoridades também de polícia ostensiva no desempenho das suas atividades. O soldado hoje não precisa necessariamente levar numa situação de flagrância as partes envolvidas numa ocorrência até uma delegacia de polícia. Lavram ali no ato um termo circunstanciado e já informam as pessoas qual é o dia do comparecimento em juízo. Na hora? Na hora. E isso já há algum tempo. Aliás, o Rio Grande do Sul foi pioneiro nesta atividade da lavratura do termo circunstanciado. Legal. Que especificamente ele se dá em cima de ocorrências cuja a pena cominada é inferior a 2 anos. Então, realmente deveria ser mantido o plano de treinamento normal. O plano de treinamento, ele prevê também as atividades práticas, por óbvio. Então, tem toda uma atividade de aula, uma atividade de orientação, que é interna corporis, digamos assim, é dentro da caserna, e depois disso o homem vai sendo lançado aos poucos. A preocupação realmente é quando ele é lançado de maneira abrupta, muitas vezes na companhia de veteranos, mas ele é confrontado com situações hoje aqui as mais perigosas possíveis, né? Isso nós acompanhamos no noticioso todos os dias. Até porque o cidadão, ao vislumbrar os brigadianos, ele não diferencia um novato de um experiente. Não há dúvida. Ele espera de ambos a mesma capacidade. Antes de mais nada, ele vê a farda e passa a confiar naquele policial como sendo um homem treinado. Perfeito. E a associação? A associação vai bem. Me permita dizer isso sem assim um certo ufanismo, mas esse ufanismo não é pessoal, ele não vem da confiança ou na crença da minha capacidade individual de tocar a associação. Nós temos lá um grupo, hoje o Bibo nos prestigiou lá no almoço e certamente pôde verificar
a quantidade, a qualidade. Eu conheço dos a maioria dos coronéis. enfim, a diretoria executiva, os conselhos, os oficiais que realmente nos dão esse suporte. Então, a associação sabe o que quer, está bem direcionada. Nós estamos aí buscando estes dois aspectos, justamente, que é fazer esse fortalecimento da Brigada como instituição. 178 anos, está completando 179 anos agora de existência a Brigada. A nossa academia de formação de oficiais, sem um oficial no ano do seu centenário. A academia, nesse ano de 2016, faz 100 anos de existência e não tem um único aluno oficial para se formar daqui a 2 anos. Quer dizer, isto é um débito do governo do Estado conosco, né, fazer esta inclusão, fazer essa renovação dos oficiais. É um débito também a questão do Corpo de Bombeiros, que está sendo sanado, nós estamos acompanhando, mas foi decidido já em emenda constitucional, a unanimidade dos deputados do Parlamento Gaúcho, essa separação entre o Corpo de Bombeiros e a Brigada, né, isto prevendo uma melhoria, uma qualificação na prestação desse serviço, e até agora as leis estruturantes, que é a lei de fixação de efetivo, a lei de organização básica, a lei de transição, isto ainda não foi remetido do governo do Estado para a Assembleia e tem data. É dia 2 de julho, o dia do aniversário dos bombeiros. E tem um detalhe, Bibo. Este ano, por exemplo, o incêndio que marcou o Rio Grande do Sul fez 40 anos, o incêndio das lojas Renner. Sim. E os bombeiros, por pouco, não fizeram lá um abraço às lojas Renner, um sirenaço lá, para eu era sinalizar a gurizinho, importância da eu lembro prestação disso aí, desse serviço. eu lembro, eu vi esse incêndio. E veja, se formos comparar o potencial humano, do ponto de vista quantitativo, evidente, porque tecnicamente os bombeiros evoluíram muito. Mas o potencial quantitativo do Corpo de Bombeiros e o potencial em equipamentos e materiais, só para te dar um exemplo, o incêndio das lojas Renner foi suprido do ponto de vista de água por uma lancha do Corpo de Bombeiros, a General Petrazzi, diretamente do Guaíba. Essa lancha não existe mais e não foi substituída. Né? Então, veja que é um acerto fantástico a questão da separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, mas precisa vir em benefício da sociedade. Isso precisa ser melhor estruturado e precisam ser construídas dessas soluções. Muito bom, presidente Marcelo Frota, meus cumprimentos. Muito obrigado. Expondo a gente, porque seguidamente, eu estou sempre apoiando as atividades da Brigada Militar, respeito muito a Brigada, e a Brigada é motivo de orgulho de todos nós gaúchos. Sem dúvida Eu tinha nenhuma. uma curiosidade para perguntar para ele. Se o nome Brigada é apenas uma nomenclatura, ou ela tem uma postura, ou um posicionamento, uma atribuição diferente daqueles que nos outros estados chamam de polícia militar, né? É exatamente a mesma coisa, é uma curiosidade minha? Essa tua pergunta ela pode ser respondida de maneira muito superficial e pode ser respondida de maneira profunda. Pelo que eu percebo do tempo do programa aqui, eu vou responder de forma superficial. Tá. O termo Brigada Militar, ele é de 1892, a Brigada é de 1837. Então, o termo é de 1892, onde foi criada a Brigada Militar, a partir do corpo policial. Né? Certo. E de lá para cá permaneceu por conta do ufanismo, por conta do bairrismo do gaúcho, que tinha na sua polícia militar esse orgulho, essa crença de que nós somos os melhores em tudo. Presidente, aí os gaúchos são os o melhores. ufanismo é amor à pátria. E tem o sentimento telúrico, que é o amor ao seu Da torrão. terra, Aí é o sentimento telúrico florescendo acima do sentimento gaúcha. de ufanismo. Mas para completar, bem explicado. É um detalhe, Pra professor. completar a Mas, resposta. Bibo, gostei da resposta, porque até então ninguém nunca me... E uma pergunta interessante. A Brigada Militar só tem no Rio Grande do Sul? Brigada Militar é só no Rio Grande do Sul. Só aqui tem brigadiano? Ele que fala brigadiano. O que é brigadiano? Brigadiano é a Polícia Militar Gaúcha. A Polícia Militar Gaúcha. Conservou este nome Brigada Militar depois de sucessivas modificações, inclusive nas constituições que se seguiram, né, do Império para a República. Mas agora, no Congresso Nacional, por exemplo, existe em tramitação a Lei Orgânica das Polícias Militares, que pretende
dar um conjunto, uma unidade, para que o cidadão brasileiro que ande pelos estados da federação perceba que a Polícia Militar da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, é a mesma do Rio Grande do Sul, é a mesma de Santa Catarina. Mas nome brigadiano. Mas nós não vamos mudar o nome. Não pode, nome brigadiano não. Até soava estranho, né? Quem não é daqui, por exemplo, chama um brigadiano, pessoa estranha, né? O que é um brigadiano? Quem não é daqui estranha esse termo. Chegou a se sugerir porque o termo polícia militar ou brigada militar está associado à questão do aspecto militar, que isso é outra discussão muito importante de ser feita. Muito bom. E em relação ao aspecto militar, esse termo está um pouco surrado. Então, se defende em alguns estados da federação voltar a chamar a Força Pública do Estado do Rio Grande do Sul. É a Força Pública do Rio Grande do Sul que faz polícia ostensiva, que cumpre essas atividades todas. Perfeito. Muito bem. A questão de ser uma estrutura militar é alguma coisa que vem em benefício da sociedade. Isso é muito importante que as pessoas percebam. A estrutura militar da brigada, ela corresponde a esta organização, ao pronto acatamento, à obediência à hierarquia, à disciplina, a que o soldado faça um enfrentamento estando, e o oficial também, estando de serviço ou de folga, estando na reserva ou na ativa, que ele vá numa situação de vendaval, de tornado, como houve agora há pouco em Porto Alegre. Então, esta disciplina, essa compulsão ao serviço, essa vocação, ela vem desta impregnação que o homem tem a partir da condição e da estrutura militar. Agora, nenhum de nós desconhece a natureza da prestação do nosso serviço. A natureza da prestação do nosso serviço é civil. Nós, quando nos relacionamos com as pessoas, com cidadãos do Rio Grande, prestamos um serviço de natureza civil. Nós, quando nos relacionamos na caserna, nós temos uma estrutura militar. E essa estrutura militar vem em benefício das pessoas. Por isso que o gaúcho e o brasileiro não deve deixar que as suas polícias percam a estrutura militar, porque ela em nada deprime a prestação de serviço, ao contrário, ela só faz com que esse serviço seja mais eficaz e que seja efetivamente cumprido. Muito bom. Olha, é bem jovem ainda, quem sabe aqui um futuro comandante da Brigada Militar. Não, mas opa. Estou na reserva remunerada. Está na reserva? Só vai ter um jovem novo. Não, mas para aí. 35 anos de serviço prestados. Mas então está no formal. Eu entrei aos 16 anos na aos 16. Pô, mas tá. 16 aliás, para estar na associação tem que ser reformado? Não, na necessidade, né? eu no mandato anterior eu estava nativo. E compareci em programas como esse teu aqui fardado. Sempre fiz questão de comparecer fardado. Pois é. Muito bom. Obrigado. Mas, pô, começou com 16 anos. Tá bom, tá bom. Eu muito comecei legal. Com 16 também. Então. Só que eu não tenho aposentadoria. Não tem, não. Quem é liberal, quem é comunicador, não tem. Na verdade, a nossa legislação, ela compulsa o oficial à reserva. Por que isso? Pela inteligência... Não, mas qual é a idade limite compulsória? Na verdade, existem várias situações. Por exemplo, no último posto, o posto de coronel, o sujeito ele pode permanecer 6 anos. Por que isso, repito? Porque a capacidade física, a renovação, o vigor que é exigido, o oficial que vai e faz parte das atividades operacionais, quer dizer, ele precisa ser substituído em razão disso tudo. Além da dedicação exclusiva... E salubridade pega bastante também, né? Comprometimento... Tem momento muito difícil até chegar a coronel. Não há dúvida. Não pense que é fácil chegar a coronel. Ninguém nasce coronel, né? Ninguém nasce coronel. Ninguém nasce coronel.